Pessoal, chegando com mais um giro de notícias aqui. Uma bomba acaba de explodir em Brasília. É isso mesmo, notícia bombástica que acaba de sair, que está deixando Alexandre de Moraes e Dias Toffoli do STF desesperados. É isso mesmo, acaba de sair essa bomba, acaba de explodir agora mesmo em Brasília. Você vai ver agora aqui no canal. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido para se inscrever e deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Beleza? Então, sem enrolação, bora aqui para o vídeo. A semana mal começou, não é nem o almoço ainda, e já cai mais uma bomba na imprensa sobre os nossos excelentíssimos ministros do STF, em especial os dois que instrumentalizaram a nossa Suprema Corte numa máquina de destruição da oposição, da direita e implementando a ditadura do judiciário. Você sabe o que eu estou falando. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Dias Toffoli foi o cara que, vamos dizer assim, iniciou o processo de depravação da Suprema Corte através da abertura do inquérito das fake news de ofício, e depois o Alexandre de Moraes que usou esse inquérito para se proteger, para eleger o Lula e para colocar meio mundo de gente. Uma parcela do Brasil está dentro do inquérito das fake news. Alguns jornalistas falam que o inquérito das fake news se tornou o quarto poder, uma instituição por si só. Até a Receita Federal, gente, está no inquérito das fake news. Agora, provavelmente vai querer colocar a PF no inquérito das fake news devido aos vazamentos. Bom, daí sai essa matéria aqui. Vejo essa matéria no X, né? Relator afirma que CPI do crime organizado acessou dados do Master que comprovam repasses para familiares de Toffoli e Moraes. Como vocês sabem, foi feita a quebra de sigilo bancário do Vorcaro. E ao analisar a quebra de sigilo bancário do Vorcaro, o relator da CPMI do Banco Master, que é o Alessandro Vieira, que é um cara que eu também não gosto, e eu acho sim que ele está tentando criar uma cortina de fumaça aí para proteger os políticos. Mesmo assim, existe um benefício do Brasil, que é o fato dele estar indo para cima do STF, tá? Então, o que acontece? Olha o que ele falou. Relator afirma que CPI do crime organizado acessou dados do Master que comprovam repasses para familiares de Toffoli e Moraes. Espera aí. Então, ele tem prova, dizendo o relator, ele tem prova, através do extrato bancário, da movimentação bancária do Vorcaro, de que Alexandre de Moraes, e as familiares do Alexandre de Moraes e familiares do Dias Toffoli, dois ministros do STF, estavam recebendo dinheiro do Vorcaro. Vocês entendem a gravidade disso? Vorcaro, um cara que pagou 24 milhões para o sicário para cometer seus crimes por aí, bater em jornalista, simulando assalto, arrancar os dentes de jornalista. Vamos ler a matéria. O relator da CPMI afirmou ao SBT News que a comissão recebeu... O que está acontecendo aqui? Que a comissão recebeu quebras de sigilos de conta do banqueiro Vorcaro, dono do Banco Master, que comprovam transferência de pagamentos para contas de familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Vieira, autor do pedido da criação da CPI Toga Master, que é aquilo que deu maior polêmica, né? Porque você não pode abrir uma CPI contra pessoas específicas, tem que abrir sobre um fato, ou sobre uma empresa, ou sobre uma instituição, que é onde Flávio Bolsonaro fala que isso aí está parecendo meio balela. Porém, a forma como esse cara está batendo no STF é válida. E eu vou te dizer por quê. Justamente porque ele não é bolsonarista. Justamente porque ele não é de direita. Todo mundo sabe, esse cara não é de direita. Não tem como a imprensa ou a STF falar que esse é um ataque da extrema-direita ou da milícia digital, para investigar diretamente as relações dos ministros Vorcaro com executivos ligados ao banqueiro. A gente tem informação que aponta a circulação de recursos entre esse grupo criminoso e familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Não é razoável dizer agora que essa circulação de recursos é ilícita. Moralmente falando, é absolutamente reprovável. Juridicamente falando, a gente vai ter que ter mais passos para constatar. Ela revelou em entrevista ao programa Sala de Imprensa. O SBT News procurou o STF e gabinetes dos ministros citados Alessandro Vieira. Ainda não houve resposta. Toffoli já confirmou que era sócio da Mari de Participações. Primeiro ele falava que não era sócio, né? Em nota, Toffoli rebateu o envolvimento nas fraudes investigadas. Alexandre de Moraes, o escritório da esposa, Viana Barça, reconheceu ter sido contratada para advogar em causas de interesses do Master, que foram aqueles pareceres e aquelas
Foram o quê? Foram os pareceres e reuniões que aquela tentativa dela explicar causou mais espanto ainda, mais choque ainda, ela tenta justificar alguns pareceres feitos com inteligência artificial, plágio, claramente foram produzidas de última hora para ficar parecendo que algum trabalho tinha sido feito, e reuniões, é como se cada hora custasse R$250 mil. Não existe no mundo uma advogada tão cara quanto a advogada do Alexandre de Moraes. Assim, é impressionante. Alguns anos atrás, ela era uma pequena advogada, não tinha grande relevância no mundo jurídico, agora se tornou a mais cara do mundo. Então, assim, são revelações que vão saindo, e dessa vez nós estamos falando de alguém que teve acesso aos extratos, não é uma especulação. É alguém que teve acesso aos extratos e está confirmando. Houve sim repasses do Banco Master, do Vorcaro, para familiares do Moraes e Dias Toffoli. Aí o que me choca é que Dias Toffoli e Moraes continuam insistindo em permanecer no STF. Eles tinham que imediatamente pedir afastamento, licença que seja, uma licença para assuntos pessoais ou licença médica, até que isso tudo seja esclarecido, porque fica completamente deslegitimado a nossa Suprema Corte em qualquer decisão que tenha o voto dessas pessoas. Mas, como vocês sabem, elas não estão lá para defender a Constituição e a democracia desde o início, e tudo isso começou porque eles estavam se defendendo. Foi um processo de autoblindagem que eles pintaram como se fosse para ser defesa da democracia, que a imprensa comprou de imediato porque percebiam que com essas pessoas eles poderiam prender Bolsonaro e seus apoiadores. Pessoal, e já outra notícia aqui importante que acaba de sair. Atenção, senhoras e senhores, tomem os seus lugares, porque a corrida de delações do Master começou. E eu vou te contar quem que está nessa disputa, quem são todos os 10 corredores. Como é bom não ter o rabo preso, não é? Olha, se você não tem, já deixa aí uma curtida de felicidade, porque a nossa semana começou quentíssima com a corrida de delações do caso Master. E olha, é uma corrida literal. Quem delatar primeiro ganha vantagens. Quem delatar depois, pode ser até que nem a sua delação seja aceita. E eu vou te mostrar agora quem está nessa corrida e o que está em jogo. O Lauro Jardim revelou aqui no jornal O Globo, olha aí comigo, as muitas delações do caso Master. Quem vai delatar primeiro, hein? Quem será? Desde sexta-feira, com a decisão da segunda turma do STF de confirmar a prisão preventiva do Daniel Vorcaro, determinada 10 dias atrás por André Mendonça, e a contratação do criminalista José Luiz Oliveira Lima para defendê-lo, só se fala na iminência de uma delação premiada do ex-banqueiro. Vorcaro, gente, já saiu na frente, mas ele não é o único candidato a delatar. Tem uma lista gigante de investigados que também pode correr atrás para fazer uma delação antes dele. Quem que são esses candidatos, hein? Olha só aqui a lista que o Lauro Jardim levantou. O segundo e o terceiro corredores dessa corrida da delação são os servidores, os funcionários públicos do Banco Central. Paulo Sérgio Souza, ex-diretor de fiscalização, e o Bellini Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária. Os dois foram afastados em janeiro e viraram personagens capitais do caso depois que o André Mendonça revelou diálogos comprometedores dos dois com Vorcaro, que indicavam ali o recebimento de propinas e outras vantagens indevidas em troca de interferência no Banco Central, aconselhamento e favorecimento ao Vorcaro. O quarto corredor é Augusto Lima, ex-principal sócio de Vorcaro, ex-CEO do Banco Master. Ele é aquele que supostamente distribuía malas de dinheiro na sede do Master e que tem ligações fortíssimas com o PT lá na Bahia. Você imagina o que esse cara não pode entregar? Gente, ele dava mala de dinheiro para político. Aí a gente tem os corredores 5 até os 7, que são ex-diretores do Master que foram presos. O Luiz Antônio Bull, o Alberto Oliveira Neto e o Ângelo Ribeiro da Silva. Eles conheciam as entranhas do negócio que desviou bilhões de reais. O oitavo corredor é o policial federal aposentado Marilson Silva, que junto com aquele sicário que se suicidou, formava a dupla de capangas do Vorcaro usada para serviços sujos. Monitoramento, espionagem, intimidação, violência contra adversários do banqueiro, ostentação. Vamos para o nono e para o décimo? O nono e o décimo corredores dessa corrida de delações são os operadores financeiros Ana Cláudia Paiva e Leonardo Polhares, responsáveis pelas movimentações financeiras e gestão dos recursos do grupo A Turma. Lembra desse grupo A Turma? Era ali os Vingadores do Vorcaro.
Era a turma que fazia o serviço sujo do Vorcaro? E aí o Lauro Jardim, ele disse ainda isto aqui, ó. Olha aí comigo, ó. E mais alguns ainda menos votados, mas não menos enrolados, também estão correndo nessa corrida. Gente, então a gente tem uma corrida com pelo menos 10 candidatos fortíssimos à delação. E aqui vem o ponto técnico crucial que o Lauro Jardim explica, ó. Quem delatar depois perde algumas vantagens. A mais óbvia é a de não ter mais novidade para revelar. E assim, corre o risco de não ter a sua delação aceita. Eu trabalhei em mais de 150 delações premiadas por anos como procurador da República. Até hoje não deve ter aí 20 promotores ou procuradores pelo país que trabalharam em tantas delações. Só na Lava Jato foram centenas de delações. Eu participei das primeiras delações da história lá atrás no caso Banestado. Ajudei a escrever os primeiros termos de delação, de leniência, e com toda essa experiência eu posso confirmar para vocês. Isso aqui é verdade. A delação ela precisa trazer informações novas, úteis para as investigações. Se você chega depois do outro que já contou tudo, sua delação pode ser rejeitada. E aí, eu já vou te contar agora outro segredo. Mas veja então, gente, que a delação ela é uma espécie de corrida. Cada um desses investigados, ele sabe que ele tem informações valiosas, mas ele também sabe que se esperar demais, outro pode correr lá, chegar antes e contar a mesma história. E aí o valor do que ele tem a dizer já caiu muito. O Vorcaro ele tem vantagem porque ele tem o panorama completo. Ele era o chefe, então ele conhece tudo. Ministros, parlamentares, contratos, pagamentos, mensagens. Mas tem um segredo. Você troca um peixe por um cardume. Ou você troca uma sardinha por um tubarão. Como promotor, você está negociando a delação, você troca a punição de uma sardinha para você conseguir pegar um tubarão. Você troca um peixe, libera a punição de um peixe que seria punido para pegar um cardume. Mas você não troca um tubarão por uma sardinha. E o Vorcaro era um tubarão. Então, para valer a pena a delação dele, ele tem que entregar gente maior do que ele, de preferência em quantidade. Além disso, os servidores do Banco Central têm informações que talvez nem o Vorcaro saiba. O Augusto Lima tem os detalhes das malas de dinheiro. Os operadores financeiros têm os caminhos exatos que o dinheiro fez. Tá todo mundo ali competindo. Então, a pergunta é, quem vai apertar o botão primeiro? Quem que vai correr para a Polícia Federal, para a Procuradoria-Geral da República ou para o André Mendonça e dizer quero fazer a delação premiada, tem informações que vocês ainda não sabem. Quem vai apertar esse botão antes? E Brasília está em pânico, porque essa corrida começou. E quando o primeiro cruzar a linha de chegada, os outros podem perder o bonde e ficar com as mãos abanando, ou ainda perder aí longos anos de vida presos na cadeia, porque perderam a oportunidade da vida deles de negociar uma delação e de encontrar uma saída alternativa à prisão. Conta aí pra mim nos comentários, quem que você acha que vai delatar primeiro, hein? Pessoal, mais uma notícia aqui. De uma só vez, CPI convoca servidores afastados do Banco Central e quebra sigilos do cunhado de Vorcaro. A CPI do crime organizado aprovou a convocação de 2 funcionários de carreira do Banco Central, afastados dos cargos por suspeita de receber vantagens indevidas em troca de serviços ao Banco Master. Os senadores também aprovaram a quebra de sigilos de Fabiano Campos Zetel, empresário e cunhado de Daniel Vorcaro, ex-dono do Master. Zetel e Vorcaro estão presos. Foram aprovadas ainda as convocações do fundador da Oeste Capital, Vladimir Timerman, que denunciava as ações do Banco Master, do administrador da empresa Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda, Leonardo Augusto Furtado Palhares, da sócia da empresa Super Empreendimentos e Participações S.A., Ana Cláudia Queiroz de Paiva, e do escrivão aposentado da Polícia Federal, Marilson Roseno da Silva. Todos estariam envolvidos com o esquema do Banco Master. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!